do Pleno, sessão ordinária do Pleno do dia 20 de maio de 2020. Com relação à ata da reunião anterior, qual é o procedimento que está sendo feito, Deodato? Doutor, a princípio estamos aprovando para assinatura posterior eletrônica do Conselho, entendeu? Isso vai ser encaminhado oportunamente. Então, com relação à ata da sessão anterior do Pleno, nós estamos encaminhando, a assessoria está encaminhando a todos os conselheiros para posterior deliberação. Tem algum conselheiro que queira fazer algum adiantamento de ordem, algum esclarecimento? Senhor presidente... Conselheiro, eu quero apenas comunicar que estou retirando de pauta o processo da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Pois não. Pois não, doutora Germana? Presidente, eu gostaria de efetuar a devolução ao conselheiro Rui Harten dos autos do recurso ordinário da Prefeitura de Serra Talhada, é o processo TC 161.00035, dígito 6, RO 001, que eu pedi vistas na sessão passada e que o conselheiro, à ocasião, inclusive, antecipou seu voto, mas existe prazo hábil para a coleta do voto dos demais conselheiros, se os demais assim entenderem que estão aptos para fazê-lo. Pois não, o conselheiro Rui Hart, ele já está aqui na nossa sessão e vamos à pauta do dia. Com a palavra, exatamente, o conselheiro Rui Hart. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, partes interessadas, advogados, todos os demais que nos assistem, saúdo a todos. Senhor presidente, eu gostaria de começar, então, com esse processo que foi devolvido de vistas pelo Ministério Público. Como já referido, inclusive já proferi o voto, adiantei o voto, trata-se da prestação de conta do recurso ordinário, depois por Luciano Duque de Godoy Souza, mediante advogado, contra o parecer prévio que recomendou a rejeição de suas contas enquanto prefeito do município de Serra Talhada, exercício financeiro de 2015. O voto foi colocado em lista. Eu vou só aqui lembrá-los dos fundamentos do meu voto, e por o seguinte: tanto o gestor, hora recorrente, deixou de recolher percentuais deveras diminutos das contribuições previdenciárias, sendo, ao regime geral, não foi recolhido 1,8% do total devido a título patronal. 2, ao regime próprio, não foram recolhidos 5,82% da totalidade das contribuições patronais e 4,95% do montante global das contribuições de servidores. Circunstância que esvazia de gravidade a conduta do prefeito, revelando-se desproporcional à reprimenda máxima consignada na deliberação vergastada. E citei aqui precedentes nesse sentido, desse tribunal. Considerando que as deficiências pontuais no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Serra Talhada não tem um condão de, por si só, macular as contas, considerando que as falhas anteditas, dadas os seus contornos fáticos, ensejariam a imputação de penalidade pecuniária, sanção essa que não pode ser aplicada no bojo do processo de prestação de contas de governo, diz a emissão de parecer prévio para julgamento pelo Legislativo Municipal, voto preliminarmente por conhecer do presente recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento parcial, de forma que passe a figurar da deliberação ganhada a recomendação legislativa de aprovação com ressalvas das contas de que trata. Foi esse o meu voto que os lembrei, senhor presidente. Vamos. Alguém quer discutir, quer destacar? Doutor Germano? Só indagando se é em substituição a alguém, só para... Sim, é em substituição. É recurso ordinário. Em substituição, doutor Carlos Porto, doutor. Então vamos iniciar. Mais uma vez eu peço perdão, eu vou tentar aqui, em controle paralelo, trazer essa informação de outras vezes,
Porque no processo físico, geralmente a gente se preocupa no cabeçalho de colocar. Mas Luciana já falou aqui que é de Carlos Porto. Não, eu estou dizendo, eu estou só dando... Porque, mais uma vez, não trouxe. Eu não trouxe. Mas só dando a explicação que no processo eletrônico a gente não tem controle sobre o cabeçalho. Então, exatamente. Eu vou ter que fazer um controle paralelo. Mas conselheiro, tem, a assessoria já sempre cuida disso. Eu sei porque na primeira Câmara também eu vejo. E eles colocam na pauta para quem é a substituição. Então, eles têm sempre essa informação. Fique tranquilo. É na pauta. O conselheiro Rui Ricardo está falando que na qualificação do voto, o processo mas não aparece. Né? Então, vamos começar. Podemos começar a votação? Mas podemos começar a votação, conselheiro Rui Ricardo? Sim, eu já votei, senhor presidente. Com a palavra, a conselheira Tereza Dueiro. Senhor presidente, conhece meu posicionamento em relação à Previdência. Entretanto, há um pensamento geral no colegiado de que só um problema, uma irregularidade, só não enseja, dentro de contas de governo, a rejeição das contas. E, neste caso, colocado pelo conselheiro Rui Hart, há um percentual que pode até, como eu estou trabalhando aqui, num determinado processo, que será para amanhã, houve um equívoco de 3%, 4%, pode haver um equívoco. E muitas vezes você pode dar a penalidade máxima por um equívoco que pode ter ocorrido. Então, ele está na margem de uma possibilidade, 4% ou 5%, eu acho que não enseja rejeitar uma conta de uma prefeitura da dimensão de Serra Talhada. Assim sendo, voto com o relator. Com a palavra, o conselheiro Valdeci Pascoal. Também com o relator, presidente. Com a palavra, o conselheiro Márcio Loreto. Com o relator, presidente. Com a palavra, o conselheiro Carlos Neves. Com o relator, presidente. Portanto, por unanimidade, aprovado o voto do conselheiro Rui Hart. Senhor presidente, o processo... Pois não. Com a palavra, o conselheiro Rui Hart. Agradeço, senhor presidente. O processo da pauta de hoje, é o único que eu trago, é 1710-0051, dígito 1, o RO 001. Cuida-se de recurso ordinário, interposto por Verônica de Oliveira Cunha Soares, mediante advogado, quanto parecer prévio que recomendou a rejeição de suas contas, enquanto prefeita do município de Lagoa dos Gatos, exercício de 2016. O voto em conta sem lista de julgamento, senhor presidente. Os senhores já tiveram acesso ao relatório e ao voto. Eu, antes de proferir, como de costume faço, os fundamentos do meu voto, ontem à noite, compulsando o nosso processo eletrônico, o sistema de processo eletrônico, eu vi uma solicitação de advogado protocolada, melhor dizendo, que deu ingresso no sistema no 16 de maio, seria sexta-feira, se habilitando, um novo advogado, habilitando os autos, e pedindo que o processo fosse retirado de pauta, trazia já uma documentação e dizia também que havia necessidade de mais documentos, que traria oportunamente mais documentos. Isso eu vi ontem, não tive a oportunidade de deferir ou não o pedido ao advogado, e por isso que, nesse momento, tenho que me pronunciar sobre esse pedido. No caso concreto, não fará muita diferença como será visto adiante, mas alguma resposta eu tenho que dar, deixar registrada. E é pelo não acolhimento desse tipo de solicitação, quer dizer, todo o direito da parte, evidentemente, de trocar advogado, quando bem o desejar, sentir que há necessidade. Mas, naturalmente, o ingresso desse advogado se faz para os passos seguintes do processo. Não se pode retornar ao momento anterior, o momento de aposição
de novos documentos. E aqui se trata de recurso ordinário que foi interposto pela própria parte em 16 de maio, em meados do ano passado. Quer dizer, passou-se todo esse tempo, a própria parte recorreu e, na bica do julgamento, dias antes do julgamento, após a entrada de pauta do processo, do ingresso do processo em pauta, se pede que se pare o julgamento para que sejam trazidos novos documentos. Então, me parece que isso afronta o princípio da duração razoável do processo. A parte deve, naturalmente, sofrer o ônus de sua inércia. É isso que se entende por processo. Naturalmente, o Tribunal de Contas dá muita ênfase ao princípio do formalismo moderado. Nesse processo, inclusive, eu faço menção de que me vali do formalismo moderado na esteira do posicionamento dessa casa. Em que sentido? Isso é recurso ordinário. Foram, por quando da interposição do recurso ordinário, houve a juntada de novos documentos. Essa Corte entende que é possível, em recurso ordinário, se trazer novos documentos. E sem perquerir a razão pela qual esses mesmos documentos não foram trazidos por ocasião da defesa. Quer dizer, isso já é uma manifestação do que nós entendemos por formalismo moderado. Mas, e que também esse posicionamento nosso, ele não afronta o princípio da duração célere do processo, porque o recurso ordinário será interposto de qualquer maneira. Está sendo interposto. Então, se faz essa apreciação de documentos novos, sem fazer aquela perquisição do porquê documentos novos, já nessa altura do passar processual, do caminhar processual. Então, me imagino que não se pode ter em vista esse princípio tão defazejo, até certo ponto recente, que trazido por emenda constitucional, da duração razoável do processo, não permite que o formalismo moderado se torne ou passe a ser uma completa falta de atenção à processualística, ao ritual. Então, senhor presidente, até por essas razões, não vou me alongar muito, como veremos, no caso concreto, não fará muita diferença, mas com base nessas linhas gerais, que, quando for o caso, vou melhor elaborá-las, aqui me reservo a ficar nesse plano, sem maiores lucubrações, que são necessárias, admito, porque, nesse caso concreto, repito, não fará muita diferença essa minha decisão pelo não acolhimento do pedido, da retirada de pauta e da inclusão de novos documentos. E por quê? Porque esse documento que foi trazido pelo novo advogado, refere-se à questão que já tinha sido invocada pelo advogado anteriormente constituído pela recorrente, e o documento não é o mesmo, mas a questão já houvera sido trazida, e naquela ocasião também se trouxe um documento, embora não seja o mesmo, e que me permitiu dirimir a questão com base naquelas argumentações daquele documento apresentado. Me refiro às compensações tributárias, que no processo originário houve total ausência de documentação, naquela ocasião, no processo originário, de qualquer documentação que lastreasse as compensações tributárias que foram supostamente, na ocasião, realizadas pelo ente e que proporcionariam, então, um recolhimento a menor de contribuições previdenciárias. Nessa ocasião, no recurso ordinário, trouxe a documentação, eu me refiro no voto a essa circunstância nova, me refiro, inclusive, ao aspecto do formalismo moderado, em termos de recurso ordinário, trazer documentação, acolho essa documentação e os fundamentos, então, são os seguintes. Considerando que, em homenagem ao formalismo moderado, são admissíveis, no âmbito da Corte de Contas, novos argumentos e documentos em sede recursal, naturalmente eu me refiro aqui a inicial. Considerando que os novos elementos são hábeis,
em caso para reformar a deliberação guerreada, considerando que não apenas o STJ, mas também o STF firmaram o entendimento da não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, por todos, tome-se o RS 593068/SC, considerando que as planilhas de cálculo acostadas pela recorrente trazem gratificações que tipicamente não são incorporáveis, considerando que, admitidos os créditos compensatórios, os montantes não recolhidos ao regime geral de previdência não ostentam expressividade, sendo R$ 12.322,76 ou 0,99% do total recolhido junto aos servidores, e R$ 187.722,62 ou 6,5% do total repassado relativo à parte patronal, não se configurando, pois, gravidade capaz de macular as contas, e aqui cito precedentes nesse sentido, desse tribunal, considerando que a diferença no percentual de gastos com saúde não foi significativa, 1,21%, além do que a auditoria não apontou variação negativa dos índices de saúde, considerando que cálculos originários, o somatório dos gastos levados a cabo nos 2 últimos quadrimestres do mandato não foram de monta, R$ 74.525, ao ponto de suscitar a reprimenda máxima, considerando que ao final do exercício financeiro, o percentual acima do limite de gasto com pessoal foi muito diminuto, 0,21%, questão foram deveras relevantes, tendo possibilitado que se chegasse muitíssimo próximo ao limite preconizado na lei, considerando que as irregularidades anteditas não ensejam, em concreto, a rejeição das contas, sendo passível de penalidade pecuniária em processo próprio, voto previamente por conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reformar o parecer prévio ora atacado, de forma que dele passe a figurar a recomendação da aprovação com ressalvas da prestação de contas de governo da prefeita Verônica de Oliveira Cunha Soares, relativas ao exercício financeiro de 2016. Ademais, que sejam mantidas as determinações e recomendações consignadas na deliberação vergastada. É como eu voto, senhor presidente. Senhor presidente. Proferido o voto, alguém quer destacar, que é o Ministério Público? Senhor presidente, sim. Pois não, com a palavra a doutora Germana. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de ler o voto, sempre muito proficiente, do conselheiro Rui Harten, e acho que, em boa medida, ele traz reflexões que muito se assemelham ao voto que Sua Excelência, o relator, proferiu no caso de Exu, que discutimos na última sessão do Pleno, que é a questão da potencialidade ofensiva de determinada irregularidade individualmente considerada e de sua potencialidade ofensiva para macular as contas quando associada a outras de envergadura. Concordo com a decisão proferida pelo relator em relação ao novo advogado constituído. Obviamente que o novo causídico ele assume o processo no estado em que se encontra, e em relação a celeuma e da compensação previdenciária que ocorreu, ficou muito claro e foi lucidamente esclarecido no voto, como sempre que essa compensação que foi considerada irregular, não havia elementos, quando a Câmara Julgadora proferiu parecer prévio, para identificar que, na verdade, os valores sobre os quais foi considerado como devida a contribuição previdenciária eram valores indenizatórios, né? Então, na verdade, a contribuição previdenciária que não foi recolhida foi da ordem aí, somando servidores e patronal, de R$200 mil. Só que existem outras irregularidades, sobretudo a aplicação insuficiente na saúde, que é de 13 alguma coisa, e foi aplicado, num exercício, que é o exercício de 2016, onde esse plenário já tem deliberações no sentido de que essa irregularidade, por si só, já seria suficiente para macular as contas, e num cenário onde há
ausência de recolhimento ao RGPS de contribuições previdenciárias, obrigações patronais da multa de 6%, onde há índice de transparência insuficiente, onde há violação ao artigo 42 da LRF, ainda que por um valor não expressivo, como destaca Sua Excelência o relator, onde há violação à lei do Fundeb em relação ao saldo de recursos financeiros. Ou seja, há toda uma associação, há todo um panorama que não contribui para uma análise positiva das contas. Eu lembro que na análise que foi feita do recurso ordinário das contas de 2010, do prefeito do Recife, João da Costa, onde existia aplicação insuficiente em educação e saúde, esse tribunal invocou o julgado do TSE, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, que lembrou que a aplicação que exige a Constituição Federal seja de 25% na educação, seja de 15% na saúde, não sei porque eu estou em sessão, eu estou trabalhando em casa. Aí eu estou em sessão, diga depois, é tá? o mínimo que se exige. Então, com todo respeito... O microfone da doutora Germana, foi desligado. Vai ter que retroagir um pouco, doutora Germana. Voltou. Não, ok. Eu vou voltar para que eu estava falando, estava recordando de quando esse plenário deliberou sobre o julgamento das contas em sede de recurso de 2010 do prefeito João da Costa, do Recife, onde havia aplicação insuficiente em educação e em saúde. E naquela sentada foi invocado, aí no sentido para aprovar com ressalvas, que apenas em 2012 houve um julgamento pelo TSE, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, do Supremo, dizendo que o que exige a Constituição Federal é uma aplicação mínima em educação e saúde. Então, não se pode tergiversar com esse mínimo. Então, aqui não foi atingido o mínimo. Se faltou pouco ou muito para atingir o mínimo, não foi atingido o mínimo em saúde em 2016. Então, se o plenário deste Tribunal de Contas, aquele ensejo, entendeu que estava em análise contas de 2010, portanto, o precedente do TSE, liderado por uma ministra do Supremo Tribunal, era 2012, então ia-se, digamos, passar a adotar uma postura mais rígida no exame de contas de 2012 em diante. É hora de aplicar esse entendimento, porque as contas que estão em exame são 2016. Em 2016, o que esse plenário está examinando em sede de recurso é contas de uma prefeitura que não aplicou o mínimo em saúde. Faltou mais de um ponto percentual. E não foi a única irregularidade. Irregularidade grave. Uma política pública que hoje, no cenário de pandemia, estamos vendo como é relevante. Porque hoje, quando o país é afligido por uma crise de saúde pública, os problemas que a saúde tem estão sendo agudizados. É porque a saúde não foi encarada com a prioridade que tem que ser, que nós estamos vendo hoje falta de profissionais, falta de equipamentos. Então, hoje temos uma conta aqui para análise de Vossas Excelências, em que não foi atingido o mínimo em saúde. Para além disso, não há transparência suficiente, que é outro problema que estamos enfrentando hoje, nesse cenário de crise, de pandemia, onde, além disso, tem violação do artigo 42 do LRF, ainda que por um valor pequeno, mas existe, não foi afastada por Sua Excelência, o relator, onde, além disso, há violação em relação a recursos do Fundeb, onde, além disso, não houve recolhimento integral das contribuições previdenciárias da RGPS, onde ainda que num valor que não é tão expressivo, você só poderia não macular as contas. Seja bem-vindo aí, presidente. Mas existe toda essa associação de irregularidades, com todo respeito, penso que discreparia do padrão de deliberações da Casa,
se o tribunal, se o pleno reformasse a deliberação. Está travado. Para recomendar a aprovação. O presidente está de óculos. Para recomendar a aprovação com ressalva. Então, assim, com todo respeito ao conselheiro Rui Harten, entendo que esse é o padrão de deliberações dele, de considerar cada irregularidade individualmente por si, cada irregularidade por si, o seu potencial ofensivo, mas ainda dentro dessa métrica de sua excelência, há uma irregularidade muito grave, que é a não aplicação suficiente em ações de serviços públicos de saúde, em pleno exercício de 2016. Então, com todo respeito ao conselheiro, o opinativo do Ministério Público de Contas nessa sentada é que, atendendo ao padrão de deliberações da Casa, seja mantido esse parecer prévio, considerando o conjunto da obra, e notadamente a gravidade desse achado de auditoria. É essa manifestação, senhor presidente. O conselheiro presidente Dicey Rodolfo já chegou. Quer de imediato assumir a presidência? Ou eu concluo essa votação? Eu acho, conselheiro Ranilson, que Vossa Excelência ficaria livre para votar se o presidente assumisse, né? Pois não. Eu peço até as desculpas, eu me envolvi agora no acidente de trânsito, eu vi e eu tive que ficar no local, as vítimas saírem. E aí não sei se eu estou entrando nesse processo agora, enfim, o relatório já foi feito, como vocês acharem melhor. Meu mestre conselheiro Ranilson, Vossa Excelência manda. Senhor presidente, eu acho importante que o pleno esteja completo para que a gente possa discutir esse processo. É um processo, de qualquer forma, simples, mas que foi ensejada uma boa discussão pelo Ministério Público. Então, eu devolvo a presidência, eu passo... O processo da relatoria de conselheiro... O Ricardo Harten. Perfeito. É o 171.000511, recurso ordinário, é isso? Não. É outro? Exato, é esse. É de Lagoa dos Gatos. Recurso ordinário interposto pela senhora Verônica de Oliveira, é isso? Lagoa dos Gatos. Correto. O pronunciamento do Ministério Público de Contas, eu ainda peguei o finalzinho do pronunciamento da Procuradora-Geral, doutora Germana, e aí eu acho que está em discussão. Então, começa a colher o voto, não sei se o conselheiro Rui Harten, Vossa Excelência pode votar. Senhor presidente, me desculpa porque houve uma falha aqui na internet. Foi me dada a palavra, é isso? Isso, para Vossa Excelência. Exato. E que é a minha voto. Não, senhor presidente, olha, as considerações da Procuradora-Geral, doutora Germana Laureano, como de costume, muito pertinente. O que ocorre é o conjunto da obra, bom, se é conjunto, é formado por elementos, em tese, alguns dos elementos aqui já relatados e muito bem descritos, inclusive, pela procuradora, em tese, são graves mesmo. Não aplicar em saúde é grave, aquele percentual mínimo. O artigo 42, a não observância, é grave, sim, em abstrato, sem dúvida nenhuma. Daí merecer a nossa atenção, o nosso debruçar. E esse passo a mais que é necessário, não ficar só no campo abstrato da norma de per si, ele imprescinde da análise dos contornos fáticos. É isso que eu procuro e venho cada vez mais me preocupando em traçar esses contornos fáticos. A irregularidade aqui, e aí concordo com a douta procuradora, pela ênfase dada, era para dar ênfase mesmo a essa irregularidade, que é o percentual, não atingimento do percentual limite, o mínimo, percentual mínimo de gastos em saúde. Nesse caso aqui, foi 1, exatamente 1,5%.
Foi 1,21%. Não desconheço o posicionamento da ministra Carmen Lúcia, não sei nem se esse pronunciamento, se aquele posicionamento da ministra Carmen Lúcia, que logrou êxito naquela decisão, permaneceu como regra no TSE, de rejeição de contas, qualquer que seja o percentual de não atingimento. Não, realmente, eu não tenho esse conhecimento, se aquele posicionamento naquela sentada perdurou. Nessa aqui que estão julgando é 1,21%. E cuidei de analisar quais seriam os reflexos dessa diminuição, ou pelo menos desse não gastar o que a Constituição determina, 15%. Quais teriam sido os reflexos em concreto dessa conduta do gestor que está, e isso não resta dúvida, contrária à ordem legal. Mas quais seriam as consequências? Nesse caso específico, nesse caso concreto, a auditoria, como sempre, trouxe vários indicadores da área da saúde. E não houve, nesses indicadores, qualquer variação negativa. Foi essa associação que fiz e que entendi pertinente fazer na análise da questão. Daí porque, e fiz questão de trazer expressamente no meu voto, que essas foram as considerações. Um percentual de 1,21%, se fosse 5%, 6% de distância em relação ao percentual mínimo, meu posicionamento seria outro, sem dúvida nenhuma. Mas me pareceu que 1,21% não é muito significativo, e associado isso com uma não avaliação, que a reprimenda, aí sim, aqui abonando, está equivocado. Só entendo que a reprimenda mais adequada, em casos que tais, diante dessas circunstâncias de ordem fática, seria a aplicação de penalidade pecuniária, e não a rejeição de contas. Bom, estou aqui me atendo ao que seria a irregularidade mais substancial. Uma outra, em tese também, venho me preocupando, venho me debruçando nos meus votos a respeito. Acho que sim, em abstrato, tem irregularidade grave, que é a infringência do artigo 42 da LRF. No caso concreto, se trata de R$ 74.525. Ao meu ver, esse tipo de monta não é expressiva o suficiente para a rejeição de contas. Mais uma vez, seria o caso de aplicação de penalidade pecuniária, mas não de rejeitar contas por conta de um valor desse, que certamente, diante da Receita Municipal, do passivo, inclusive, porque aqui estamos muito... Esse artigo de lei, muito se prende ao passivo. Não é um valor, vamos e convenhamos, que venha a causar grandes transtornos à administração seguinte. Então, foi esse o meu raciocínio e que deixei alinhavado no voto. Despesas com pessoal, 0,21%. E foi isso que foi exclusivamente a extrapolação dos gastos com pessoal nesse patamar, que foi objeto que foi fundamento para a rejeição das contas. Eu me cinjo ao que foi ao princípio da recorribilidade sobre o que foi decidido. Aqui não foi, por exemplo, que mudaria muito de figura, imagino eu, já trarei votos nesse sentido, é o gestor que passa 3 anos do mandato e sempre com extrapolação de gasto de pessoal. Aqui não. O que foi recriminado foi aquela extrapolação no último quadrimestre, 0,21%. A questão previdenciária, aqui já relatei, dos servidores, 0,99%. Patronal, 6,5%. Me parece que esse tipo de percentual, relativo ao que não foi, ao total
que deveria ter sido repassado, está condizente com precedentes que entendem que isso não rejeita contas. Seria o caso, novamente, aplicação penal da pecuniária, há de haver sanção. Isso está errado, mas não chegar ao ponto da aplicação da reprimenda mais gravosa, a reprimenda máxima. Então, o que é que temos aqui? Temos um conjunto, tudo isso aqui sempre será um conjunto. Os elementos são esses. Esses são os tijolinhos desse conjunto. Eu acho que são tijolinhos muito pequenininhos para formar a casa da rejeição. Esse aqui é o ponto. Então, não é só porque tem 4, 5 irregularidades que, em abstrato, são graves, que não devemos nos ater aos contornos fáticos dessas irregularidades. Pode ser que todas elas, e é o caso aqui, ao meu ver, todas elas se revelem de pouca expressividade, não chegando a macular as contas, embora, sempre repetindo, devesse sim sofrer reprimenda dessa corte, mas de outra natureza. Então, senhor presidente, são essas considerações que faço aqui em respeito demais à nossa nobre procuradora e mantenho o meu voto, senhor presidente. Vossa Excelência, só uma informação. Vossa Excelência está em substituição a Macloreto. Como vota o conselheiro Carlos Porto? Eu vou votar com base na explanação feita pelo Ministério Público, discordando do nobre relator, e, no caso, eu recebo o presente recurso como tempestivo e nego provimento. Conselheiro Valdeci Pascoal. Eu acho que agora seria eu, não, presidente? Eu não sabia que você... Eu estava sentindo falta de alguém aqui. Com a palavra, a conselheira Tereza Doeire, com as minhas escusas. Senhor presidente, eu, considerando que ouvi atentamente o Ministério Público, eu ouvi atentamente quem tem um apreço e uma admiração imensa, que é o conselheiro Rui Hart. Mas eu vou acompanhar o voto divergente do conselheiro Carlos Porto, porque considero que é uma mudança que esse pleno tomaria hoje diante desse voto do conselheiro. Então, meu voto é acompanhando o voto divergente do conselheiro Carlos. Conselheiro Valdeci Pascoal. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, servidores, advogados aqui presentes, cidadãos que nos assistem. Senhor presidente, eu vi com atenção o profícuo debate. De fato, a gente se depara muitas vezes, e não é incomum, com esse desafio da dosimetria, né, da calibragem do julgamento, nessa limitada bitola que a lei orgânica nos proporciona, que é o julgamento regular com ressalvas, ou irregular. No caso do parecer prévio, seria o opinativo. Nesse caso concreto, eu lendo o voto do conselheiro Rui, imaginei o desafio que foi decidir ao final. E eu gostaria de dizer, antes de proferir meu voto, que qualquer corrente, qualquer deliberação seria razoável, talvez com pouca diferença em relação ao detalhe que cada um pesa e pondera à luz do que vem decidindo, à luz do caso concreto, à luz da sua própria coerência. Nesse caso concreto aí, o que pesa realmente, para mim, é o conjunto e o fato da saúde. Fossem as 3 outras irregularidades, eu não teria dúvida de seguir pela aprovação com ressalvas. Mas além das questões, e me parece que em relação ao pessoal ainda tem os 2 primeiros quadrimestres que extrapola, no terceiro ele baixa e a diferença é 0, mas nos anteriores também. Eu tenho uma posição, e outra questão que eu chamo a atenção é que quando se analisa a questão da despesa com o pessoal em contas de governo, não é só o final. Claro que cada quadrimestre tem um RGF, mas analisa-se, a lei determina uma avaliação quadrimestral ou semestral da despesa com o pessoal.
Se você descumpre no primeiro quadrimestre e cumpre no segundo e descumpre no terceiro, é uma questão que tem que ser ponderada à luz do conjunto. O fato de ter reduzido só ao final, 31 de dezembro está cumprindo, não significa que obedeceu a LRF para fins de contas de governo. Eu vejo algumas decisões nesse sentido, só considerando 31 de dezembro para efeito de contas de governo. Eu acho que deve ser o todo, os quadrimestres. Então, nesse caso, sobretudo ponderando a questão da saúde, mas aliando as outras irregularidades, eu peço venha ao nobre relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, senhor presidente. Com o voto. Com a palavra, o conselheiro Ranilson Ramos para votar. Senhor presidente, acompanho o voto do relator. Com a palavra, o conselheiro Carlos Neves. Senhor presidente, diante das colocações, tanto do Ministério Público como dos votos divergentes, dos 3 votos divergentes, eu acompanho a divergência. Então, fica vencido o voto do relator e designado para elaborar o voto, o primeiro voto, o voto que inaugurou a divergência, o conselheiro Carlos Porto, por 4-2. Passo, então, a palavra, eu indago ao conselheiro Rui Hartley se tem algum processo ainda a relatar. Senhor presidente, não tem mais processo a relatar, saúdo a todos e espero vê-los na próxima sessão. Agradecendo Vossa Excelência, forte abraço. Passo a palavra ao conselheiro Carlos Porto para relatar. Até mais, Rui. Senhor presidente, eu já tinha comunicado que estou retirando de pauta esse processo da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Agradecendo o conselheiro Carlos Porto, eu passo então a palavra ao conselheiro Valdeci Pascoal. Conselheira Tereza, não tem processo? Dessa vez não foi excludente, não tem processo. Seria uma exclusão de licitude, né? Chamaria corregedoria aí, Ranilson ia ter que trabalhar. Perfeitamente. Presidente, apenas para comunicar, eu estou retirando meu processo de pauta e por um motivo realmente importante e grave. O advogado, doutor Paulo Arruda Veras, foi acometido da Covid e solicitou, me mandou cópia do exame e solicitou se eu pudesse retirar de pauta. Eu atendi imediatamente e estou retirando o processo de pauta, senhor presidente, e não comunico que não tenho mais processo. Agradecendo ao conselheiro Carlos Valdeci Pascoal, passa a palavra ao conselheiro Marco Loreto para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, doutora Germana, eu tenho um único processo na pauta, é o da Câmara Municipal de Inajá. O voto se encontra em lista, no sentido de conhecer o presente recurso e dar-lhe provimento para julgar regulares com ressalvas as contas de gestão do presidente da Câmara Municipal, senhor Lênio Paulo da Silva. Como voto, senhor presidente? No havendo quem queira destacar o processo, está aprovado o voto de Vossa Excelência. Indago se Vossa Excelência teve algum processo mais a relatar. Não tenho mais processo, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao conselheiro Ranilson Ramos. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira Tereza Doeire, doutora Germana, nossa queridíssima Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, nossos assessores. Inicialmente, senhor presidente, eu quero fazer um registro em ata da importância que foi a live de ontem, promovida pela Escola de Contas, parabenizando Vossa Excelência, parabenizando Valdeci, nosso diretor-geral da escola, e extensivo ao nosso ministro, presidente do TCU, José Múcio Monteiro, a quem eu gostaria que fosse levado desse pleno uma homenagem, um agradecimento. Registrado o conselheiro Ranilson Ramos, peço para a diretoria de plenário providenciar o encaminhamento do pronunciamento de Vossa Excelência para o nosso ministro. Senhor presidente, sobre a nossa relatoria, processo 16.100.312, 6RO001, recurso ordinário, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Lagoa do Carro,
A ementa está bem clara: regime próprio de previdência social, contribuições previdenciárias, ausência de recolhimento, aumento de receita do município, aplicação de multa, ausência de novos argumentos, não provimento recursal. Nosso voto se encontra em lista e, ao final, estamos votando preliminarmente pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Senhor presidente, é como voto. Não havendo quem queira destacar, está aprovado o voto, Vossa Excelência. Excelência, continua na relatoria. Continua, senhor presidente, é porque são 2 equipamentos aqui e a gente tem que... Brincadeira não, acaba na senhora Ocó para fazer um negócio desse. Eu com um aqui... Para evoluir para um negócio desse. Eu vou dizer, é bom demais. Está muito bem, conselheiro. 2 equipamentos, acho que para quem está usando é o senhor mesmo. Viu? É porque, na verdade, é que eu não sei usar em um só. E tenho que usar. Segundo processo da nossa relatoria, senhor presidente, 15.164.9-RO001, recurso ordinário, Prefeitura Municipal de Manari. A ementa também bastante clara: regime próprio de previdência social, contribuições previdenciárias, ausência de parcelamento, súmula 7 do TSE, conta de governo, rejeição. O nosso voto se encontra em lista e é preliminarmente conhecendo do recurso ordinário e no mérito negando-lhe provimento. É como voto, senhor presidente. Sem destaque, aprovado o voto, Vossa Excelência. Não tenho mais nenhum processo, senhor presidente. Agradeço ao nosso querido vice-presidente pela relatoria e por ter assumido essa sessão, enquanto eu não pude, tive possibilidade de estar presente. E passo a relatoria para o conselheiro Carlos Neves. Senhor presidente, caros conselheiros, demais conselheiros, representantes do Ministério Público, doutora Germana, nosso conselheiro substituto-chefe, Adriano Cirneiro, e a todos que nos escutam, servidores e advogados, em geral, interessados. Eu tenho 2 processos na pauta, tão somente, e os processos de uma grande complexidade são recursos. O primeiro recurso é do Ministério Público de Contas, contra uma decisão da Câmara que julgou regular com ressalvas as contas do interessado Hernando de Bezerra, Prefeitura Municipal de Venturosa. O recurso, na verdade, buscava, porque foi aprovado com ressalvas, o Ministério Público concordava com essa ressalva, mas buscava a implementação de multa por atraso de entrega de IRGFs, o que foi apontado no relatório de que isso em si não gerou graves problemas para a fiscalização. Eu entendi por bem manter a decisão originária da Câmara. Se não houver nenhum destaque, eu passaria, se houver destaque, passaria a uma discussão mais aprofundada, mas se não, o voto está em lista, disponível a todos os conselheiros do Ministério Público, e é o voto, senhor presidente, negando o recurso. Não havendo quem queira destacar, aprovado o voto, Vossa Excelência. O segundo voto é um recurso ordinário do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeirinha, sobre Previdência Social, regime próprio de Previdência, deveres do gestor, descumprimento, existência de premissa autorial sem correlação com os desempenhos das aplicações, ausência de medidas para preservar o equilíbrio financeiro e autorial, capitalização insuficiente para garantir os benefícios, existência de projeção autorial inadequada, registro inadequado de provisões matemáticas, base cadastral com informações incompletas, razões recursais que não elidem as irregularidades apontadas no julgado. É mais um caso de que os recursos praticamente não trazem nenhum elemento novo e a decisão ordinária deve ser mantida. Essa é a minha opinião. Senhor presidente, é o voto. Em destaque, aprovado o voto, Vossa Excelência. Informo que não tem mais votos a serem julgados. Agradeço ao conselheiro Carlos Neves, agradeço a todos os conselheiros. Senhor presidente. Uma palavra. Tereza Dúvida. Eu gostaria de dar informação a Vossa Excelência, porque como o conselheiro Marcos Loreto, ele trazia a essa sessão, inclusive distribuiu ontem, no dia de ontem, um agravo em relação a uma medida cautelar monocrática que eu expedi
em relação à questão das merendeiras, certo? O conselheiro Marco Loreto informou, no início da reunião, que não estava iria refazer o voto, porque, na verdade, o governo considera que há perda de objeto, já que foi tudo resolvido em termos de... já estavam demitidas, não tinham mais como resgatar toda aquela questão. Então, o conselheiro Marco Loreto não trouxe, eu estou informando a Vossa Excelência, porque acho que isso é uma coisa que teve uma certa relevância na informação proferida pelo conselheiro. Foi importante, presidente, foi importante a conselheira falar, eu já tinha informado que não ia trazer hoje, porque eu tive a notícia do governo do Estado, como a conselheira Tereza Dueiro falou, que já estava, o caso das merendeiras já estavam demitidas, já estavam fora, não tinha, o desligamento com a terceirizada já tinha ocorrido, e os caminhos que eu percorri no meu voto não tinham mais esse sentido para trazer. Então, acho que na próxima sessão, refazendo, eu vou ver como farei a linha para trazer, acho que no próximo pleno, mas fazendo de todo jeito, eu distribuirei com os colegas e com o Ministério Público. E aí eu indago ao conselheiro, tem alguma coisa a aprovar mais na sessão de hoje do pleno? Alguma resolução? Eu, na realidade, encaminhei a Vossas Excelências, ao Ministério Público também, na pessoa da conselheira, da procuradora Germana Loriano, procuradora-geral, uma modificação, uma retificação naquela resolução, aquela importante que trata de transparência, prestação de contas e quejante. E as alterações que fizemos lá foi acoplar normas da LRF, acoplar normas da LINDB, fizemos algumas alterações para deixar alguns pontos mais claros e enfáticos, do ponto de vista, inclusive, de interpretação daquilo que está posto na resolução, e algumas modificações pontuais para aprimorar o sentido e deixar muito claro o sentido do que estamos colocando como normativo para todos os gestores estaduais e municipais. Eu não sei se Vossas Excelências tiveram condição de olhar, a gente colocou naquele grupo da Covid, né? E basicamente isso. Para a semana que vem, eu vou marcar a reunião administrativa para a segunda, e temos mais algumas questões a serem discutidas e aprovadas por Vossas Excelências. Vou tentar encaminhar o quanto antes esse material. Certo? Eu vi, presidente. Eu tive a oportunidade de ver. Esses são os elementos com destaque em vermelho. Eu vi, sim. Então, eu agradeço a atenção dos conselheiros, da conselheira, da nossa procuradora-geral, doutora Germana. Me excuso diante dos advogados, eu tive um problema pessoal agora, não pude chegar em tempo, mas agradeço a presença dos advogados que se inscreveram, daqueles que estão assistindo à sessão e de todos do povo que tiveram acesso à nossa sessão. Agradecendo a todos e convocando a próxima para quarta-feira no horário regimental. Ok, presidente, obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Boa tarde. Até amanhã, né? Em paz. Amanhã, segunda Câmara, 10 horas.